Imagine a primeira rede global da história. Sem cabos, sem satélites, sem internet. Mas, com milhares de quilómetros de estradas, centenas de portos e uma frota gigantesca de navios que nunca podia parar. O Império Romano construiu essa rede para transportar trigo, impostos e soldados. No entanto, sem o saber, construiu também a infraestrutura perfeita para transportar algo muito mais poderoso: o Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro século, o abastecimento de trigo vindo do Egito era uma questão de sobrevivência do Império. Todos os anos, enormes navios da frota alexandrina cruzavam o Mediterrâneo levando centenas de toneladas de cereal para alimentar Roma. Esses navios ligavam Alexandria, Cesareia, Chipre, Creta, Malta, Siracusa e Puteoli, o principal porto da capital. Mas não transportavam apenas carga. Transportavam centenas de pessoas. Marinheiros, mercadores, soldados, peregrinos, escravos e funcionários. Cada viagem era uma pequena cidade flutuante. Cada convés transformava-se numa rede social do primeiro século. Enquanto o trigo alimentava os corpos, as conversas espalhavam ideias. E nenhuma notícia era mais extraordinária do que esta: Jesus de Nazaré tinha ressuscitado. Muito antes das autoridades compreenderem o que estava a acontecer, comunidades cristãs já existiam em diversas cidades do Império. Dos grandes portos, a mensagem seguia pelas famosas estradas romanas: Alexandria, Cesareia, Antioquia, Éfeso, Corinto, Puteoli e, finalmente, Roma. Depois, pela Via Ápia e por outras estradas imperiais, o Evangelho chegava às cidades do interior. Os comerciantes tornaram-se os grandes divulgadores desta nova fé. Tinham uma mobilidade que a maioria da população nunca teve. Sem o saberem, transportavam a maior notícia do seu tempo. Em apenas uma geração, o cristianismo espalhou-se da Judeia até ao coração do Império Romano. A maior ironia da história é esta: o Império construiu uma rede para fortalecer o poder de César. Mas essa mesma rede levou milhões de pessoas a conhecer outro rei. Se houve alguém que compreendeu o potencial da infraestrutura romana, esse homem foi o apóstolo Paulo. Como cidadão romano, falava grego, conhecia a cultura do Império e podia viajar com relativa liberdade pelas estradas e rotas marítimas da época. Paulo não escolheu cidades ao acaso. Plantou igrejas nos grandes centros comerciais e administrativos, como Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos e, por fim, Roma. Sabia que, quando o Evangelho transformava uma cidade estratégica, a mensagem espalhava-se naturalmente pelas regiões vizinhas através dos comerciantes, viajantes e peregrinos. As suas viagens missionárias seguiram as principais vias romanas e as rotas marítimas do Mediterrâneo. As suas cartas circularam entre comunidades cristãs, fortalecendo a fé e unindo igrejas separadas por milhares de quilómetros. Em poucas décadas, Paulo criou uma rede de comunidades interligadas que ultrapassava fronteiras, línguas e culturas. O Império construiu estradas para expandir o poder de Roma. Paulo utilizou essas mesmas estradas para anunciar o reino de Deus. Aquilo que César edificou para dominar o mundo tornou-se o caminho pelo qual Cristo seria conhecido entre as nações.